Agora, o que nós vivemos agora é uma espécie de enfraquecimento desse desses mecanismos multilaterais, um esvaziamento deles e uma imposição quase que hegemônica da diplomacia americana contra eles. Mas, ao mesmo tempo, ainda iniciado naquela época e se fortalecendo a todos os dias, surgem os BRICS, que têm ganhado um destaque no cenário global, com alternativas, né, inclusive de substituição da hegemonia do dólar. E, paralelamente, a gente vê lá com a presença da presidente do Banco dos BRICS, a Dilma, né, a gente já vê que o Império Americano começa a se mexer e, ultimamente, a gente viu que a mídia brasileira já inicia alguns ataques à gestão da ex-presidente Dilma nos BRICS, matéria, inclusive, recente da Folha de São Paulo. Como é que você avalia a atuação dos BRICS nessa nova conjuntura, especialmente após a eleição e posse, esses 50 dias do terror do norte aí, o Calígula do norte, Mister Trump? Olha, Pisolato, eu sou historiador e existe uma, não é uma máxima, mas existe um cuidado que quando você fala de acontecimentos muito recentes, a gente tem que lidar com eles tentando detectar o que é episódico, o que é conjuntural, o que é uma mudança profunda, né? Eu não posso falar, por exemplo, olha, a eleição do Trump abre uma nova era histórica. Eu tenho que deixar um pouco o tempo passar para ver se isso se consolida. Mas quanto mais o tempo passa de um acontecimento muito recente, que foi a deflagração da guerra na Ucrânia, eu posso dizer que aquilo aparenta ser uma mudança muito grande no relacionamento entre os países, mas em especial do bloco que se formou na Eurásia, no bloco oriental, entre a Rússia e a China, e em disputa com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Esse é um foco de tensão que é levado a cabo. Quer dizer, a guerra não começou em 22 de fevereiro em 23 de fevereiro de 2022. Ela começa antes, quando Putin, anos antes, em 2007, já diz para os Estados Unidos e diz para os países ocidentais que o avanço da OTAN até a fronteira russa não seria tolerado. E ao longo disso, em 2007, ao longo dos anos, ele vai recolocando essa questão. Há um golpe na Ucrânia em 2014 e é colocado um governo pró-ocidental, ou seja, pró-americano, e a OTAN, que, quando cai o Muro de Berlim, tinha 14 países afiliados, chega na virada, agora, na virada da segunda para a terceira década do século XXI, a OTAN tem 30 países e teria 31 incorporando a Ucrânia. Eu digo isso porque você faz uma pergunta sobre o Trump, eu estou voltando um pouco atrás. Por que eu estou fazendo isso? Porque a principal mudança visível que o Trump está fazendo é parar uma guerra que foi caríssima, que foi assim, que parecia ser uma questão de vida ou morte para o governo americano, para o Estado americano, mais do que para o governo, que é a ofensiva sobre a Ucrânia, comandada, claro, pelos Estados Unidos. No fundo, é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, e essa guerra ceifou quase 1 milhão de vidas ucranianas, a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente tem esse avanço da tensão global, houve o cerco econômico financeiro contra a Rússia, os Estados Unidos achavam que iam quebrar a Rússia e, ao contrário, a Rússia conseguiu substituir muito das mercadorias, do que importava, conseguiu fazer uma série de acordos com a China e, secundariamente, com a Índia. A venda de petróleo para a Europa, que foi bloqueada, foi solucionada, ela vendendo petróleo para outros países da Ásia, mas, mais do que tudo, fortalecendo o BRICS, né? O Putin
fez uma reunião agora em novembro, do uma reunião de cúpula do BRICS em Kazan, uma cidade que não é da Rússia Ocidental, não é São Petersburgo, Moscou, é uma cidade mais a leste ainda, em que foi um absoluto êxito. Tinha não só 40 chefes de Estado, todo mundo querendo entrar no BRICS, e havia a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que meio que chancela a chancela da grande entidade multilateral. O BRICS não é uma entidade, o BRICS não tem sede, o BRICS não tem estatuto, não tem regra. O BRICS é um encontro, é uma articulação. A gente pode dizer o seguinte: ele está mais aparentado ao que é o Foro de São Paulo, que você conhece bem, é uma articulação entre partidos, ali é uma articulação entre países, que não vota posições de maioria, mas eles se articulam e, e isso tem o BRICS. Foi lançado em 2001 pelo aquele economista do Goldman Sachs, o John Williamson. Ele faz uma piada. Ele fala que os países emergentes daquela época, do Brasil, a Rússia, a Índia, a China, formavam o BRIC. E BRIC, em inglês, é tijolo, formava uma nova articulação global. Essa articulação só foi se efetivar em 2008, 2009, mas ela está cada vez mais se torna um polo, vai se tornando um polo global de opinião, ainda não de força. E as grandes organizações como a ONU, por colocarem em torno de uma mesma mesa polos contrários, China, de um lado, que os Estados Unidos elegeram como inimiga principal, e Rússia, e Europa Ocidental, ela está paralisada, ela não consegue sair do lugar. Outras organizações do sistema ONU também estão paralisadas, como a Organização Mundial do Comércio. O que ocorre, o que foi de novo na guerra da Ucrânia, para pegar, por que eu estou dizendo que foi um ponto de virada, a guerra da Ucrânia? Primeiro, que os países começaram a articular a saída do dólar. A China, a Rússia transacionam fora do dólar, entre as suas moedas, e começam com outros países a tentar esboçar algo nesse sentido. Isso atinge o coração da dominação dos Estados Unidos no mundo, porque a dominação americana, a gente sabe, ela é feita pelo poder militar. O, o orçamento de US$ 1 trilhão anual das Forças Armadas dos Estados Unidos é metade do orçamento bélico de todo o mundo. Então, é uma coisa impressionante. O poder econômico dos bancos americanos, das big techs, das grandes empresas, o poder político, que tem em qualquer organismo, o peso que tem a presidência dos Estados Unidos, mas, acima de tudo, está o poder do dólar, que é a moeda que move a economia mundial. Quando sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, é um Deus nos acuda nos bancos centrais de todo o mundo. A circulação do dólar é que irriga o sistema mundial. Se os países começam a sair do dólar, esse é a principal novidade do BRICS. Ele veio, não é para lançar mísseis sobre Nova York, não é nada disso. É se os países conseguirem começar a sair do dólar. O tiro contra a Rússia, o tiro de cerco, deu errado, né? A Rússia cresceu 4% ano passado. A Rússia cresceu mais do que todos os países europeus. A Alemanha teve crescimento negativo de 0,2%, ou seja, a Alemanha está em recessão, a Europa está entrando em desaceleração séria, a economia americana pode entrar em recessão, como os jornais de ontem e de hoje estão falando, e esse polo oriental consegue se manter à tona com um ótimo desempenho. Então, você pergunta do BRICS, eu não consigo responder sobre o BRICS sem dar esse panorama. E por que essa guerra, finalizando, ela é tão estrutural? Porque os Estados Unidos querem sair dela, porque o Trump vê ela como um obstáculo para as suas políticas. E ele quer sair de uma maneira, assim, muito explícito. Ele vai negociar em Riad, na Arábia Saudita, os Estados Unidos e a Rússia. Tira a Ucrânia da jogada, tira a Europa Ocidental da jogada. Vamos cachorro grande decidir, porque é assim que são feitas as negociações internacionais. Então, eu acho que a guerra na Ucrânia, a virada, que o cavalo de pau que o Trump dá, são a questão mais expressiva desses últimos tempos. É claro que o Trump faz ofensiva em toda a linha, vai manter o apoio a Israel, ameaça o Irã, quer tomar o canal do Panamá, Groenlândia, Golfo do México muda o nome, quer incorporar o Canadá.
e quer dar um chega para lá na Europa Ocidental. Mas, mais do que tudo, ele se colocou de frente o seguinte: eu quero tirar a Rússia do caminho, acaba essa guerra e eu vou enfrentar o que interessa. Eu quero enfrentar a China, que é meu inimigo no terreno econômico, financeiro, militar e político. É esse o jogo hoje, e o BRICS expressa isso de uma maneira, ele condensa essas tensões.